Oi pessoal, tudo bem? Como é que estão todos vocês? Beleza? Vamos lá, hoje a gente vai pegar ah, os exercícios, pelo menos dois deles, do capítulo extra, que começam na página 141, que é o exercício 1, e o da página 145 e 146, que é o exercício 6 e 7, tá? A gente obviamente não vai fazer todos os exercícios do livro, do capítulo extra, porque a gente tem um tempo reduzido e esses dois são os que mais trazem não só as dúvidas, mas como alguns conteúdos que são bacanas da gente abordar, né? O objetivo do capítulo extra é que ele seja uma revisão do livro. No entanto, a maioria dos exercícios ou eles repetem as funções ou eles não são tão complexos assim, então a gente pega os exercícios desses dois, né, para poder tirar as dúvidas aí e fazer uma revisão sobre esse conteúdo. Especialmente porque o exercício 1 da página 141, ele não tem função. Quer dizer, tem uma função lá que é opcional também, mas ele traz muito cálculo, que às vezes é o grande problema do Excel. Entender como é que a gente cria esse mecanismo de lógicas, cálculos, funções, que às vezes é mais complicado do que efetivamente utilizar a função. Tá? Diga-se de passagem, se você quiser ir abrindo aí na sua página 141 para a gente ler o enunciado juntos, pode abrir. Se não tiver com o livro aí em mãos, não tem problema não. Tá? Eu vou ler aqui, mas se tiver, abre para a gente poder fazer juntos. Então esse exercício da página 141 é um exercício em que a gente vai fazer revisão de lógica, né, de cálculo, enquanto da página 145 e 146 são exercícios os quais a gente foca especialmente em funções. Né? Você vê que são exercícios bem diferentes na ideia da sua criação, mas que fazem uma boa revisão sobre o que a gente já viu de conteúdo lá do livro do básico, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar. Só aproveitando, né, para reforçar que o objetivo desse momento nosso agora, então, é pegar esses dois exercícios para você poder, por mais que talvez já tenha passado aí a época de postagem, para que seja uma boa revisão, para você entender, já que teoricamente você já fez esse exercício, como é que eles funcionam e aí fazer uma boa base sobre essas lógicas que a gente propõe, tá? Vamos adiantar, né? Até porque depois, obviamente, eu vou deixar esse vídeo disponível para vocês poderem fazer consulta. Mas, deixa eu tentar colocar aqui em cima, que acho que é mais fácil de visualizar as coisas aqui, né? Então vamos lá. Esse primeiro exercício, que é o da página 141, é o planilha de investimentos, ele propõe para vocês que seja como se fosse uma tabela para poder fazer divisão dos seus aportes financeiros entre diversas aplicações que ele propõe ali e a gente descubra ao longo dos meses quanto essas aplicações lucraram, para no fim a gente ter um total de todos os lucros que ele tiver até agora, né, que ele teve até agora. E aí, deixa eu ler um pedacinho do enunciado só para poder fazer sentido. Né? Ele fala assim: uma empresa de investimentos faz um contrato de risco com o cliente para aplicar durante 6 meses, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 6 meses, o valor de 100 mil dólares. Repara que a gente já colocou então no valor aplicado 100 mil dólares. Primeiro detalhe, repara lá no enunciado que ele fala 100 mil dólares. Então significa que ele entra com o aporte, com esse dinheiro, em dólar, mas o nosso cálculo aqui vai ter que ser em real. Por isso que tem esse valores em dólares, né? Hoje a gente está bem longe desse valor aqui de R$3, mas vou deixar só para a gente poder ter os uma média lá, que aí você pode colocar esse mesmo valor no seu e depois ir tirar conferir, né, se os valores estão dando certinho. Mas só para chamar a atenção, então se ele está aplicando 100 mil dólares né, no valor aplicado, nesse investimento global, quando a gente fizer as separações, a gente tem que já fazer a conversão do valor em dólar com a cotação em real. É meio óbvio, né? Vamos dizer, se ele aplicou 100 mil dólares e o dólar está 3 para 1, né, está R$3, significa que, na verdade, ele está aplicando 100 mil dólares, são 300 mil reais. Então, eu vou dividir aqui 300 mil reais ao invés de 100 mil dólares. Por quê? Porque a minha planilha vai ser calculada em reais. Nada demais, tá? É só multiplicar o valor aplicado pelo valor em dólar. Aí ele continua, vamos lá. Nesse contrato, a empresa deve aplicar
15% em ações, 10% em aplicação 30 dias, 25% em aplicação 60 dias, ou seja, ele está pegando todo o seu investimento, né, que nesse caso são 100 mil dólares vezes 3, que é a cotação 300 mil dólares. Ele está pegando todos esses 300 mil dólares e dividindo entre as aplicações, cada um com um percentual referente a elas lá. Tá? Mas lembrando que a soma desses percentuais é 100%. Então, ele vai distribuir todo o montante, tudo que você colocou, não igualmente, mas tudo, entre as aplicações. Ou seja, 15 mais 10 mais 25, 25, 50, 60, 75, 85, 100. Então, ele distribui 100% dos seus 300 mil reais aplicados entre esses itens. Tá? Aí ele continua. A empresa acertou com o cliente um rendimento mensal de 7,51% em ações, 6,78% em aplicações 30 dias, ou seja, esses valores, esses rendimentos, é o quanto que todo mês o dinheiro que você colocou lá inicialmente vai continuar lucrando. Né? Foi um combinado. Não é algo que nesse caso... Tudo bem, mercado de ações varia e tudo, mas nesse caso aqui, ele falou, olha, todos os meses, se você deixar esse valor, o valor que você colocou aqui, todo mês você vai ganhar, por exemplo, em ações, 7,51%. Todos os meses, enquanto tiver lá o dinheiro. Nesse nosso caso, está calculando 6 meses. Então, pelos 6 meses, ações a aplicação do tipo ação vai render 7,51%. A aplicação 30 dias, 6,78%. Então, a gente tem duas variáveis aqui. Primeiro, que os percentuais são diferentes entre as ações, ou seja, eu coloco mais ou menos dinheiro em cada uma dessas aplicações. E também que cada uma dessas aplicações rende diferente. Por exemplo, ações, eu coloquei 15% do total. E ela rende 7,51%. No entanto, o ouro, eu coloquei também 15%, só que ela rende 8,76%, ou seja, no fim desses meses, eu vou ter mais lucro, claro, né, em ouro do que em ações. Por quê? Porque ouro rende mais do que ações. Tá? De novo, o objetivo dessa planilha não é que ela seja real, né? Não está próxima da realidade, mas é só para você entender que, às vezes, os percentuais são divididos iguais, mas os rendimentos são diferentes. Por isso que o resultado no último mês vai dar um maior do que o outro. Tá? Por mais que, inicialmente, você tenha colocado o mesmo dinheiro. Então, vamos lá. Aí ele termina falando assim, caso os rendimentos mensais obtidos sejam maiores, a empresa lucrará a diferença, rendimentos menores, forem menores, pagará o cliente, que não é o caso só para estar batendo papo com você. Né? Para prever esses investimentos, crie uma planilha conforme modelo, ou seja, esse modelo ele fala, vamos lá, letra A, digite os dados da planilha, está digitado, formate a planilha, nomeie, perere, perere. Aí ele fala assim, calcule a duração da aplicação em dias. Aqui, isso aqui é só data, uma data menos a outra, não importa, né? Ele fala, calcule os valores iniciais aplicados, ou seja, vamos começar a distribuir essas coisas lá. Então, vamos começar por valor inicial aplicado, ações. Então, ações vai ficar com 15% do que eu apliquei. Aí, igual, eu não apliquei 100 mil dólares nesse montante, eu entreguei lá para o banco e distribuí o meu dinheiro 100 mil dólares. No entanto, o banco recebeu esse dinheiro em dólar, mas precisa converter em reais para poder distribuir entre as aplicações. Significa que eu não vou fazer 15% de 100 mil dólares. Eu preciso antes calcular 100 mil dólares vezes a cotação, para que aí depois que ele faça os 300 mil reais, né, 100 mil dólares vezes 3, aí ele divida entre os percentuais. Tá? Eu vou colocar o parênteses aqui só por uma questão de... Só por uma questão de a gente entender a lógica que está acontecendo, então eu estou multiplicando 100 mil dólares vezes 3 reais. Depois que ele obtém esses 300 mil reais, eu multiplico por 15%. Então, na verdade, eu estou tirando 15% de 300 mil reais é 45 mil reais. Aí, veja bem, todas as próximas células seguem a mesma lógica, que vai ser valor aplicado vezes o valor em dólar vezes a sua respectiva porcentagem. Se todos eles seguem a mesma lógica, é claro que eu vou puxar com alça de preenchimento, mas
Entenda, quando eu puxar com a alça de preenchimento para baixo, ele vai andar as linhas, certo? Ou seja, B4 vai poder virar B5, depois B6, depois B7, depois B8? Não vai. Ele tem que ser sempre B4. Então, eu travo B4. Travo B, travo 4. B5, que é a cotação, vai poder virar B6, B7, B8? Não vai. Então, eu travo B5. Agora, B10. Vai poder virar B11, B12, B13? Vai, porque até o objetivo é que essas linhas andem. Então, eu travo B4, travo B5, mas não travo B10. E aí, eu posso puxar com a alça de preenchimento até o último, e ele faz o preenchimento já das divisões dos percentuais. Beleza? Aí, então, vamos lá comigo. Eu vou descer um pouquinho a tela para mostrar embaixo. Você já entendeu que os 300 mil reais então estão distribuídos aqui, tá? Aí, o que eu quero fazer daqui para frente, então, é calcular mês a mês quanto que eu vou lucrando de acordo com esse dinheiro que eu coloquei inicialmente. O valor inicial aplicado, como o primeiro mês é janeiro, só para a gente poder bater papo aqui, tá? Eu vou chamar o valor inicial aplicado de dezembro, tá? Só para você entender que é tipo o mês anterior de janeiro, tá? Mas é o valor inicial aplicado. Então, fui lá em dezembro, inicialmente coloquei esses valores que estão aqui. Aí, fui embora. E aí, claro, né, acordei com o banco esses rendimentos ao longo dos meses. Quando eu voltar em janeiro, ou seja, um mês depois, eu vou chegar lá para o gerente e falar assim, tá, vamos olhar as minhas aplicações, quanto elas renderam. Então, o que eu vou querer saber é o seguinte, por exemplo, ações que eu apliquei 45 mil, no próximo mês, em janeiro, eu quero os 45 mil que eu tinha, mais o lucro de 7,51% que me foi prometido pelo banco, certo? Então, eu tenho que ter aqueles 45 que eu coloquei lá, mais os juros que o banco me prometeu. Então, como é que a gente vai fazer o cálculo? Igual valor inicial aplicado, que é o quanto eu coloquei, vezes 7,51%. Vou fazendo depois o resto só para poder entender, tá? Então, C10 vezes D10, ou seja, o valor que eu apliquei vezes o rendimento, é 3.379,50. Eu não posso ter colocado no mês passado 45 mil e hoje olhar a conta ter 3.379,50. Está errado, né? Porque 3.379,50, ou seja, um vezes o outro, é só o lucro. O que faltou então para a minha fórmula? Pegar esse lucro que eu descobri por meio de um vezes o outro e somar ao valor que já estava. Porque multiplicando um com o outro eu não descobri os juros? Sim. Aí eu tenho que pegar os juros que lucrei e colocar junto ao que estava antes. Então, 3.379,50 mais 45 mil, 48.379,50. Aí sim, é o que eu tinha mais o lucro, né? Porque ao longo dos meses você vai ver que a gente vai fazer juros sobre juros. É o mês ganhando uns jurinhos. No próximo mês ele vai fazer juros de uma parcela que já tinha juros. Isso que é o juros sobre juros, né? Então, só para poder entender, em janeiro, o que é janeiro? Nada mais é do que o que eu tinha colocado em dezembro, ou seja, no mês passado, mais os jurinhos, ou seja, o que eu tinha colocado no mês passado, mais os juros. E os juros a gente obtém por meio do o que eu tinha colocado vezes o percentual. Show? Todas as de baixo seguem a mesma lógica, ou seja, para a aplicação 30 dias não vai ser o valor inicial aplicado mais os juros? Se é a mesma lógica, não vou fazer fórmula, vou usar a alça de preenchimento. Então, pronto, preencheu de todas ali, certo? Aí, então, repara que a gente já tem então calculado ali todos os juros do primeiro mês. Já tenho no primeiro mês tudo que eu tinha do valor inicial aplicado mais juros, valor inicial aplicado mais juros. Então, tudo que eu coloquei inicialmente rendeu, engordou um pouquinho e está aqui em janeiro. Aí fui embora em janeiro. Quando eu voltei em fevereiro para olhar as minhas contas, o que é o cálculo de fevereiro? Agora mudou, repara. Em janeiro era o mês passado, ou seja, dezembro, mas esquece dezembro, o mês passado mais juros. Para fevereiro, quem é o mês passado? Janeiro, então eu esqueço dezembro.
Então, para fevereiro, qual é a fórmula? Mês passado mais juros. Mês passado de fevereiro é janeiro, vezes os juros, para eu poder, vezes o rendimento mensal, para eu poder descobrir quanto que eu lucrei de juros. Por exemplo, 48 vezes 7,51, 3,633. De novo, eu não posso ter no mês passado 48 e nesse mês 3, porque isso aqui é só o lucro. Então, eu tenho que pegar essa parcela, esse montante, e embutir no valor. Então, vamos lá de novo. O que é fevereiro? É o mês passado mais os juros que a gente descobre multiplicando o rendimento mensal vezes o valor. Isso aqui é os juros, descobri, vou embutir dentro do mês passado. Então, repare que para fevereiro eu ignoro dezembro, não estou pegando mais de lá não, porque é sempre o mês passado. Para fevereiro, o mês passado é janeiro. Então, repare que em ambos os casos eu peguei de janeiro. Tá? Então, vamos lá. Para fevereiro é igual o que eu tinha no mês passado mais juros. Calculei, e aí eu posso usar com alça de preenchimento, certo? E aí eu vou fazer isso ao longo de todos os meses, que é igual para março é o mês passado mais juros, para abril é o mês passado mais juros, eu vou fazer todos os meses. Só que eu não preciso ficar fazendo de novo, porque todos os meses seguem a mesma lógica, tanto para as aplicações quanto para os meses. Todos eles usam a mesma lógica, que é mês passado mais os juros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou travar uma dessas células. Só que aqui, só um detalhe. Você pode fazer um por um, mas deixa eu te mostrar o detalhe aqui. O rendimento mensal é um cara que não pode mexer, concorda? Aí eu tenho que, apesar dos meses é 10, por exemplo, para fevereiro, o mês passado é janeiro, é 10. Para março, o mês passado é fevereiro, é F10. Então, tem que andar o E10. Esse eu não travo. Agora, rendimento mensal, ele não pode andar junto com a fórmula. Então, D10 eu travo. Mas aqui tem um detalhe, porque olha só. Se eu faço isso, eu não posso puxar com alça de preenchimento para baixo. Por quê? Porque sempre, senão, ele vai manter o D10. Por exemplo, eu estou em dólar. Dólar ele vai usar o rendimento mensal de ações? Não. Então, eu não posso travar D10. Tanto que para puxar a alça de preenchimento originalmente, a gente nem travou, tá vendo? Mas se eu não travo, eu não consigo puxar para o lado, porque se eu puxo para a direita, o que vai acontecer é que o D10, quando eu puxei para a direita, virou E10. Não vai poder, vai dar erro. Então, como é que eu faço se eu tenho esse problema, que eu não posso puxar para a direita sem travar desse jeito? Porque senão vai andar o rendimento mensal. E eu não posso travar, porque se eu puxar para baixo, também eu não vou conseguir, porque sempre vai usar esse rendimento mensal. E aí, o que eu faço? Repara que o problema é a linha. A linha pode, nesse caso, se eu puxar para baixo, a linha pode andar, ou seja, D10, depois vai ser D11, D12, D13, pode andar. Mas repara que tem uma informação que se repete. D10 vira D11, D12, D13. Então, em todos os casos, a coluna D permanece. O que anda é só a linha. E se eu puxo para baixo, você vai ver que não tem problema. Então, ao invés de travar a célula inteira, porque eu quero puxar para baixo e para a direita, eu só vou travar a coluna. Não vou travar a linha. Por quê? Porque se eu travo também a linha e eu puxo para baixo, vai dar errado. Agora, se eu travo só a coluna, quando eu puxar para baixo, a linha vai andar. Resolve o meu problema. Se eu puxar para a direita, eu não queria travar só essa coluna de andar? Está resolvido. Então, repare que nesse caso, para puxar para a direita e depois para baixo, eu não vou travar a célula inteira, eu só vou travar a coluna, que é o D. Tá? Então, fevereiro, então, de novo, né? É o que eu tinha anteriormente, mais os juros. Aí eu travei a coluna, ou seja, a coluna não anda. Vamos puxar para a direita. Quando eu puxo para a direita, vamos ver se ele andou o D10. Não, ficou. Por quê? Porque eu puxei para a direita, era para ele andar a coluna. Aí o Excel falou assim, opa, mas a coluna está travada. Aqui, ó, travamos a coluna. Então, desculpa, aqui. Então, não posso andar a coluna. Deu certo o meu cálculo. Agora, como a linha não está travada, se eu puxar para baixo também vai funcionar? Vai, olha lá. Então, eu não preciso mais fazer cálculo. Ele está pegando sempre da mesma linha. Ó. Opa.
Tá vendo? Então está resolvido. Agora eu não preciso mais fazer cálculos. Por quê? Porque seguindo essa lógica, eu já entendi que todos os meses vão fazer a mesma coisa, só travei a coluna e todo o resto funciona. Tanto que para as próximas, olha lá, eu vou puxar direto para as 3 e depois para baixo. Pronto. Não preciso ficar refazendo cálculo, porque a coluna do D está travada e aí serve tanto para a linha quanto para a coluna. Beleza? Você vê que não gasta muito tempo se você entende a lógica. No entanto, essa lógica a gente só entende depois de praticar bastante, que aí as coisas vão fazendo sentido. Quando eu travo, quando eu não travo, entende? E esse é o objetivo desse exercício. Te trazer essa lógica de que, de repente, se você fez todos os itens manualmente, tinha um jeito muito mais fácil. E aí você começa a abrir a sua mente para que, em determinados casos, vai ser possível você adiantar muito sua vida travando só uma coluna, travando só uma linha e aí puxando para todos os lados, beleza? Aqui embaixo ele pede as médias das aplicações, nada muito fora do normal, igual média de cada um dos meses. Desculpa, cada uma das aplicações. Ele tirou a média das aplicações, eu puxo. Droga, desculpa. Eu puxo com alça de preenchimento até o último item. Beleza? No total das aplicações aqui tem um detalhe, porque lá ele fala assim, o que é o total das aplicações? Ele quer saber só quanto foi o lucro, ele não quer saber... Ele não quer saber quanto que foi, por exemplo, janeiro, 319.850. Esse não foi meu lucro. Porque, olha só, se... Depois eu vou fazer de outro jeito, tá? Mas só para você ver. Se inicialmente eu coloquei, tirei do meu bolso e coloquei lá nas aplicações 300 mil reais em dezembro, quando eu fui embora e voltei em janeiro, eu olho a minha conta e falo 319.850. Meu lucro é 319.850? Não é, sabe por quê? Porque no mês passado eu deixei 300. Então, isso tudo não é lucro. O lucro, se eu deixei 300 no mês passado, é só 19.807,50. Então, o total da aplicação que ele quer saber aqui é o seguinte: quanto que nesse mês eu lucrei? E aí eu vejo que só fazer a soma disso tudo não me dá o lucro, me dá o total. Então, o que eu tenho que desconsiderar quando eu faço a soma desse mês inteiro? O mês, então, o total da aplicação nada mais é do que tudo desse mês menos tudo do mês passado. O que sobrou é lucro. E aí, para isso acontecer, eu vou deixar aqui só para você ver, mas no seu caso, por exemplo, essa não está pintadinha, não tem que ter valor nenhum aqui dentro, tá? É só para você guardar na cabeça por enquanto. Mas então o que eu vou fazer? Eu não vou fazer soma disso tudo, vai ser soma. Deixa eu até fazer do zero para a gente poder fazer juntos. Vamos lá. Eu quero saber, então, total das aplicações vai ser tudo desse mês menos tudo, ou seja, a soma do mês passado. O que sobrar entre esse mês menos o mês passado é só o lucro, 19.807,50. Entende? A mesma coisa vai acontecer para fevereiro, março, abril, ou seja, mesma lógica, igual tudo desse mês menos tudo, quem é o mês passado de fevereiro? Janeiro. Então, tudo desse mês menos tudo do mês passado, o que sobrou é lucro. Pronto. Feito isso em fevereiro, que é tudo desse mês menos tudo do mês passado, eu puxo com alça de preenchimento. Não vou ficar fazendo cálculo, beleza? E, por fim, lucro da aplicação, que ele fala assim, tá bom, passados 6 meses, quanto que eu lucrei ao longo desses 6 meses? Ao longo de 6 meses, eu não posso fazer a soma, por exemplo, disso tudo aqui, de junho. Por quê? Porque 442.433,42 é o que está na minha conta depois de 6 meses, mas isso não é o meu lucro. É a mesma coisa que a gente falou aqui. Quanto que eu coloquei no primeiro mês, ou seja, em dezembro? Não foi 300 mil? Foi, então eu coloquei lá. 6 meses depois, tá 300 mil. 6 meses depois eu tenho 442. 442 é lucro? Não, porque eu tinha colocado 300. Então, o lucro total da aplicação é igual tudo que eu tenho no último mês menos
tudo que eu tenho no primeiro mês. Então, tudo do último mês, ou seja, quando acabou, menos tudo do primeiro, todo o montante ali é o lucro. 142.473,42. Um outro jeito de fazer é o seguinte: se eu não descobriu em cada um desses meses o lucro mensal, em todos os meses, posso também fazer a soma dos lucros. A soma de todos esses lucros, ou seja, o lucro de cada um dos meses, é a mesma coisa de o último mês menos o primeiro mês. E aí, mesmo valor. Viu? Não tem segredo. Quer dizer, se você entende que você sabe como manusear esses cálculos, você vê que a gente fez essa planilha em alguns minutos explicando. É rápido. Mas só é feito rápido assim se você entende o mecanismo. E isso é prática. Praticar no Excel, o cálculo, vai te dando essas habilidades de falar: ah, aqui eu uso, aqui eu não uso. Por isso que é tão importante eu ficar insistindo com você nos exercícios. Fazer exercícios, praticar bastante, te dá essas habilidades de você entender quando usar, quando não usar. Isso não tem jeito, é experiência, é prática. Tá? Bom, vou deixar o resultado aí, né, para você depois fazer a comparação com a sua planilha. Vamos para o próximo. O próximo, que é o da página 145 e 146, qual é o objetivo dessa planilha? Essa planilha fala assim: uma biblioteca circulante faz empréstimos de livros, né, a gente tem aqui os livros, não é colorido de vocês não, só coloquei colorido aqui para a gente poder identificar, tá? Mediante o pagamento de uma pequena taxa, ou seja, existe uma taxa que você paga ao alugar os livros. Tá? Esse controle é executado por uma planilha que calcula o valor a ser pago, que é o total do pagamento. Elabora a planilha conforme o modelo. Então, o que você tem? Você tem aqui essa planilhazinha da 145, que nada mais é do que um controle dos livros que são emprestados e quanto que o seu aluno, né, a pessoa que alugou, tem que pagar pelo aluguel, porque aqui não é uma biblioteca pública, ele tem que pagar, tá? Só que a gente vai fazer um exemplo para te dar mais sentido. Isso daqui não estava no livro, então o seu talvez não tenha, mas é só para você para fazer sentido as coisas aqui. Vamos pegar a própria biblioteca do IFES. A biblioteca do IFES ela só te cobra pelo livro se e somente se você atrasar. Se você não atrasar, você não paga nada. Tá? Atrasou, aí você tem a que chama de multa, né? Então a gente vai fazer assim para você entender ali, ficar mais claro. Se você ficou mais de 5 dias com o livro, aí você paga multa. Se você ficou até 5 dias, não, a biblioteca te dá essa cortesia de você ficar com os livros de graça lá nesse tempo, tá? E aí, se passar esse prazo, qual é a multa? A multa a gente mantém a mesma coisa que estava lá no exemplo do livro. Você vai pagar R$ 5,00 por dia de atraso do seu livro se ele for um lançamento, vai pagar R$ 3,50 se ele for um best-seller e vai pagar R$ 2,00 por dia se for um catálogo. Mas lembrando que você só paga isso daqui se ficar mais de 5 dias, tá? Ou seja, no 6º dia você paga multa, senão você não paga. Então vamos lá. Qual é o objetivo dessa planilha? Alguém pegou um livro, tá? A gente tem aqui no banco de dados todos os livros possíveis que eu posso alugar. Então eu quero entrar com o código do livro 001, por exemplo, e que apareça lá que quando eu digito 001, o livro é o Continente, que é do Érico Veríssimo, e é um catálogo. Então, esse é o objetivo aqui. Eu quero digitar 001 aqui, e mesmo que o valor mude, ele tem que mudar aqui também. Quando eu digito um valor, um código do livro, ele tem que aparecer o nome, o autor e o tipo do livro. Tá? E se for um código que não existe, ou seja, vai até 12. Se eu colocar 13, tem que dar erro, porque não tem como eu alugar um livro que não existe. Tá? Então, eu vou alugar um livro para um sócio, ou seja, para um aluno lá. Os alunos também têm códigos, então eu tenho que digitar o código do aluno e tem que aparecer o nome do aluno, que também está aqui na nossa planilha. Tá? Digito o código e tem o nome. Depois disso, depois que eu alugo um livro para um aluno, aqui vai ter, de novo, esses dados não estão lá, mas eu coloquei só para a gente poder entender o mecanismo. Tá? Aqui eu vou colocar o dia que esse cara tirou e o dia que esse cara devolveu, até para poder ter esse controle. Vou fazer assim. Aqui vai ser
um dia, vai pular um dia. Então 19, 20, 21, não tem 13, isso aqui eu coloquei errado. Peraí. Pronto. Então tá, 19, 20, 21, 22, 23, de 1 em 1 dia. Aqui até para 1 hora, porque se eu coloco de 1 em 1 dia, também ele nunca vai estar atrasado, nunca vai ter mais 5 dias. Então eu faço de 2 em 2 dias, dia 20 e 22. Então vai ser 20, 22, 24, 26, ou seja, aqui pula de 1 em 1 dia, aqui de 2 em 2 dias, beleza? Então eu coloquei as datas de retirada e datas de devolução até para saber quando que ele atrasou. Depois nessa coluna eu quero dizer assim, esse livro, né, o usuário, ele atrasou? Como é que eu vou saber se ele atrasou? Pela data de devolução e a data de retirada. E aí eu vou falar assim, tá, beleza, mas qual é o preço desse livro, da multa, caso esse livro atrase? Onde é que está esse preço? Está aqui também, ó. Por exemplo, aí repara que a gente vai ligar dois conceitos, porque, por exemplo, o livro O Continente, do Érico Veríssimo, é um catálogo. Então, se o fulano foi lá e alugou esse livro, que é um catálogo, e ele atrasar, qual vai ser a multa diária? Eu vou olhar a multa diária de catálogo é R$2. Então, se ele ficou 10 dias com um livro cuja multa é um catálogo R$2, 10 dias vezes 2, R$20. Entende? Então, o que a gente vai fazer seguindo essa lógica é usar o tipo do livro, que é um catálogo, vou buscar essa informação nessa planilha de preço e vou colocar lá. Aqui é a mesma coisa. Quando eu colocar o código do livro, eu não vou ter o seu tipo? Então, de acordo com o tipo do livro que eu estou alugando nesse momento, eu vou colocar o seu respectivo preço. Beleza? E o total do pagamento? O total do pagamento vai ser o seguinte. Se está dentro do prazo, ou seja, se esse cara está menos de 5 dias, esse cara não paga a multa, né? É cortesia. Passou dos 5 dias, aí ele vai pagar a multa de acordo com o preço e a quantidade de dias que esse cara está com o livro. Então, se esse cara está com, por exemplo, 5 dias de atraso, eu não te cobro. Se você ficou 10 dias com o livro, eu vou te cobrar 10 dias de multa de acordo com o preço que a gente descobriu. Beleza? E aí, sabendo essas informações, é só fazer. Vamos lá. Só, né? Tá. Vamos fingir que é só. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer aqui, então, o nome do livro, autor e tipo. Eu tenho que fazer aparecer o nome, o autor e o tipo de acordo com o código do livro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar o nome do livro pelo código, certo? Procurar, igual procv. Valor procurado. Quem que eu estou procurando? É o código que eu estou digitando lá. Eu coloco o código no meu sistema para poder procurar ele lá no banco de dados. Então, tá bom, vamos lá. procv, quem que eu estou procurando? Código do livro, ponto e vírgula. Aí, repara, fica olhando aqui a barra de fórmulas ali em cima para você ver o seguinte. O banco de dados não está na mesma planilha, ele está em outra planilha. Só te chamar a atenção para o seguinte, nem tudo que está no A1 de uma planilha é o que está no A1 de outra planilha. E eu posso fazer funções que pegam dados de outra planilha, não tem segredo nenhum. É só você se atentar aqui que além o A7 está nessa planilha, né? É o código. Mas quando eu for buscar a tabela, ou seja, de onde está o banco de dados desse livro, aqui vai aparecer o nome da planilha do banco de dados, que é onde está lá. Tá? Só para você se atentar aqui e dar uma olhadinha quando a gente for fazer, porque você vai ver que não vão ter simplesmente células. Daqui para frente vai ter célula e a planilha que eu estou buscando a célula. Tá? Não tem segredo nenhum, é só para você poder entender. Vamos fazer de novo. Então, igual procv, quem que eu estou procurando? O código do livro, né? Que é o que eu digitei. Então, pega esse código que eu digitei e vai lá procurar no banco de dados. Ponto e vírgula. Vou lá no banco de dados. Repara que ó, já apareceu. Tá vendo? Beleza. Onde que está essa tabela que eu estou procurando o código? Está aqui, ó. De A3 até D14. Lembra que eu pego toda a planilha e desconsidero sempre os títulos dos enunciados. Lembra disso, né? Então tá. Então, quem que eu estou procurando? O código. Aonde? Nessa planilha. Ponto e vírgula. Qual é a coluna da resposta? Eu não estou procurando o nome do livro? Bom, código está na primeira coluna. Nome do livro está na segunda coluna. Então, 2. Porque é a segunda coluna que está a resposta que eu quero. Por último, ponto e vírgula,
verdadeiro ou falso, ou seja, correspondência aproximada ou exata. A gente não falou que eu não posso alugar um livro que não exista? Se eu uso correspondência aproximada, o que acontece é que se eu coloco um código que não existe, ele vai tentar aproximar daquele último que foi o que ele encontra. E aí eu não tenho como alugar um livro que não consta nesse banco de dados. Do tipo, se eu coloco 13, ele não pode pegar nenhum desses. Ele tem que falar, deu erro. Então, não pode ser aproximada, tem que ser exato. Porque quando eu digo exato, eu estou falando assim, ou você aluga o livro que existe, ou dá um erro falando não existe. Né? Pronto, acabou. E aí, dando um Enter, olha lá, código 1 ou continente. Se a gente muda o código, ele muda o livro também. Beleza? Você concorda que autor e tipo é a mesma coisa, é o mesmo PROC-V, só mudando a coluna? Porque aqui a gente pegou da coluna 2, né, o nome do livro. Está aqui a coluna 2. Autor é coluna 3, tipo é coluna 4. Mas é a mesma pesquisa, porque todos eles não estão levando em consideração o código que a gente digitou. Bom, se só muda a coluna, eu vou copiar sem pudor. Ó, vou copiar tudo. Ctrl C, copiei na cara dura. Vou lá no autor e colo. Só que eu tenho que alterar a coluna, né? Porque se eu deixar 2, o que vai acontecer? Ele vai continuar procurando do nome do livro. Olha lá. Não, o continente é o continente. O autor não é o continente. Porque o autor não está na coluna 2, o autor está na coluna 3. Então, eu colo e só venho e mudo a coluna de 2 para 3. Olha lá, acertou. O tipo aqui não é a coluna 4, 1, 2, 3, 4. Faço a mesma coisa. Só que ao invés de coluna 2, é a coluna 4. Pronto, resolvi todo o código do livro. Você entende que, de novo, é óbvio que eu não vou fazer vários PROC-Vs para cada uma dessas que está vazia, porque todos eles seguem a mesma lógica. Então, o que eu vou fazer? Usar a alça de preenchimento. Mas cuidado, porque olha só, quando eu puxar com a alça de preenchimento, o A7, que é o código, vai poder descer linha? Não só vai como deve, né? Porque eu quero pegar agora o código da próxima linha. Mas A3 até D14, ou seja, essa planilha A3 até D14, se eu puxar com alça de preenchimento uma linha, ele vai fazer isso aqui, ó. Desceu uma linha. Depois desceu outra linha. Depois desceu outra linha. Ele vai poder continuar descendo linhas, ou seja, ele vai pegar como se isso aqui fosse a planilha? Não, está errado. Então, a tabelinha eu tenho que travar na fórmula para poder puxar com alça de preenchimento. Então, olha só. Para poder puxar para baixo, então eu deixo o A7, que pode andar, que é o código, mas de A3 até D14, eu travo. Travo A, travo 3, travo D, travei a tabela. Pronto, só isso. Olha lá, eu posso puxar com a alça de preenchimento, que todos estarão direitinho. A mesma coisa para cá, né? Já que é a mesma fórmula, só travo e puxo. E no tipo, travo e puxo. Olha que coisa mais linda de Deus, ó. Prontinho. Não tem segredo. Se você entende como é que funciona, tem que entender como funciona. De novo, é prática. Tá? Por isso que eu estou fazendo questão da gente fazer essas duas atividades aqui. Para você fazendo é fácil. É eu e você. Contanto que você saiba como fazer. E tem que praticar para poder aprender. Né? A única diferença minha para você hoje é que eu já pratiquei muito mais Excel que você. Então, eu já tenho nativamente essas lógicas na minha cabeça. Mas, de novo, a única diferença é que eu fiz mais que você. Conforme você vai praticando, você vai também aprendendo e essas coisas vão sendo intuitivas, né, para você. Vamos lá. Código do sócio é a mesma coisa. Eu não estou procurando o nome do sócio de acordo com o código. PROC-V de novo. Igual PROC-V. Quem que eu estou procurando? O código do sócio, porque se esse sócio mudar, tem que mudar o nome dele também, certo? Ponto e vírgula. Aonde que está esse sócio? Na planilha de banco de dados, só que agora não é mais de livro, é de sócio. Então, pego de A17 até B22. É isso aqui. Ponto e vírgula. Qual é a coluna de resposta? Essa está fácil, né? Só tem duas colunas. Como eu quero o nome, é na coluna 2. Ponto e vírgula. Posso alugar para alguém que não existe? Não. Então, tem que ser correspondência exata.
Pronto. Mesma coisa. É 7 vai poder andar? Vai. É 8, é 9, é 10? Sim, de acordo com o código do sócio. Mas a tabela vai poder andar? Não vai. Então, eu travo a tabelinha. E aí, posso puxar com alça de preenchimento. Nossa, está quase já no fim. Está vendo como é rápido de fazer? Vamos lá, atrasado. Qual é a nossa lógica do atrasado? Eu quero escrever aqui sim ou não se o cara estiver atrasado. E qual é o critério para ele estar atrasado? Se ele passou dos 5 dias, certo? Então, se esse cara passou, está com mais livro a mais de 5 dias, está atrasado. Se não, não está. Pronto. Se. É a função. Igual se o quê? Se ele, como é que a gente descobre a quantidade de dias para saber se ele está atrasado? É a data de devolução menos a data de retirada. Ou seja, quando ele devolveu menos quando ele retirou, por exemplo, 20/9, que ele devolveu menos 19/9, é um dia. Pronto, isso eu descubro a quantidade de dias. Então, vou só abrir e fechar parênteses para você entender a lógica ali, tá? Então, se a quantidade de dias, que é a data de devolução menos data de retirada, for maior do que 5, que é o nosso critério, se for maior do que 5, esse cara está atrasado com sua devolução? Sim. Pronto. Sim. E o caso contrário, ou seja, se for menor do que 5 dias, ele está atrasado? Não. Não. É só isso. Ou seja, ele sim está atrasado se tiver maior do que 5 dias e não está se ele se for menor do que 5 dias. Repara, 20 não está, porque é um dia. Vamos ver onde é que está aqui. Ó. 30 do 9. 30 menos 24, 6. Aqui ele começa a estar atrasado. Vamos puxar a código de preenchimento para ver. Exatamente. Ó. Quando passou de 5 dias, ou seja, mais que 5 dias são 6, né? 6 dias, sim, está atrasado. Beleza. Penúltimo, preço. O preço depende do livro que está sendo alugado. Porque, por exemplo, esse é um catálogo. O catálogo custa R$2. No entanto, se muda o código do livro, aí quer dizer, né, que deveria estar R$2. Mas se muda o código do livro para, por exemplo, deixa eu ver, 9, que é um lançamento, não pode estar R$2 mais aqui. Aí tem que ser, lançamento é R$5. Então, repare que esse preço depende diretamente do livro que está sendo alugado. Se esse cara muda, o preço também tem que mudar. Então, eu tenho que fazer um PROC-V com esse tipo aqui. Tá? Aí, vamos lá. Então, igual PROC-V. Quem que eu estou procurando? O tipo do livro que está sendo alugado nesse momento. Aonde que eu estou procurando esse preço? Aqui, na listinha, na tabelinha de preços. Ponto e vírgula. Coluna, eu quero escrever ou eu quero preço? Preço, então está na coluna 2. Ponto e vírgula. Posso alugar um tipo que não existe? Não, então correspondência exata. Olha lá. Mesma coisa. D7. Esse cara vai poder andar? Vai, porque depende do livro que está sendo alugado naquele momento. No entanto, a planilha vai poder andar? Não. Então, a planilha lá do banco de dados eu tenho que travar. Travei, puxei e está lindo, maravilhoso. Tudo que é lançamento, R$5. Quando é best-seller, R$3,50. E quando é catálogo, R$2. Está funcionando direitinho. Por último, total do pagamento. Qual é o nosso combinado? O cara só vai pagar se ele estiver atrasado. E eu já tenho essa informação. Está aqui, ó. Se o cara não está atrasado, ele vai pagar alguma coisa? Não. Quanto que vai ser cobrado dele? R$0. Agora, se ele sim está atrasado, quanto que eu tenho que cobrar? Cobrar a quantidade de dias que ele está com o livro vezes o preço. Então, a função vai ser igual se o quê? Se a célula que ele diz que está atrasado, né? Se ele está atrasado for igual a não, pô, sacanagem, né? Vou cobrar alguma coisa dele? Não. Ou seja, se o atraso for igual a não, quanto que ele vai pagar? R$0. E o caso contrário, ou seja, se for sim, quanto que ele vai pagar?
Vai pagar a quantidade de dias que ele está com o livro vezes o preço. Como é que a gente já viu que a gente encontra a quantidade de dias? Não é data de devolução menos data de retirada? Então, abro parênteses, data de devolução menos a data de retirada, para descobrir a quantidade de dias que ele está com o livro, fecha parênteses, vezes, ou seja, a quantidade de dias vezes o preço desse livro naquele momento. Então, ele só vai cobrar o atraso se ele estiver sim atrasado. Se ele estiver não atrasado, ele cobra 0. Vamos ver se funciona. Aqui está em formato contábil, né? Deixa eu jogar em formato de número só para você ver melhor. Aqui. Quanto que ele está pagando aqui? 0. Por quê? Porque ele não está atrasado. Agora, a partir do momento em que ele está atrasado, lá, ele começa a pagar. O que são esses R$12? Nada mais é do que 30 menos 24, 6 dias, vezes R$2, que é o preço do livro, 6 vezes 2, R$12. E aí ele paga sempre só quando está atrasado. Se ele não está atrasado, ele não paga nada. Viu que fácil? Muito fácil, né? Muito fácil, muito fácil. Na verdade é fácil de novo, né? Porque eu sabia como fazer. Mas para que você entenda também como fazer, isso é prática, né? Queria pegar esse momento com vocês justamente para você entender que não tem segredo se você entende como faz. E para isso é praticar mesmo, tá? Fazer exercício, fazer as videotecas, fazer tudo que a gente propõe lá. Como você viu, eu sei que comigo fazendo deve parecer muito fácil para você falar, nossa, como é que ou eu não pensei nisso antes, ou o Sérgio fazendo é muito fácil, mas eu preciso que você treine e entenda essa lógica, porque se você treina, tem dificuldade e agora vê e fala, foi isso que eu errei, se você consegue atacar aquele problema que te causou a sua dúvida, e você entendeu a lógica, fica fácil de você corrigir. E esse é meu objetivo com você, que você, entendendo a lógica, possa fazer as correções, entender o mecanismo, as funções, o funcionamento, e aí daí para frente seguir já com a sua própria lógica. Tá? Bom, o que era para ser bem rápido, você vê 2 exercícios que gastam quase 1 hora, porque a gente estava explicando, né? Então, meu objetivo nesse momento agora é te explicar, né, como é que funcionavam esses dois, que eram os mais complexos. Entendido isso daí, faça as correções dos seus exercícios, até para poder fazer essa autocrítica, entender o funcionamento, onde é que você errou, onde é que você acertou, porque isso vai ser crucial para você fazer as nossas avaliações lá bem. Tá? Então, espero que tenha ficado bom essa explicação aí para vocês. Que você tenha entendido bem como é que funcionam essas planilhas, especialmente essas duas, né, dos exercícios extras que trazem esses conceitos de cálculo e de funções. Espero ter ajudado vocês aí um pouquinho nessa tarefa árdua que vocês têm aí. Tá bom, queridos? Muito obrigado de novo pela sua participação. Espero que tenha valido a pena aí. Vou deixar logo esse vídeo assim que terminar aqui. Eu já deixo lá na nossa salinha para você fazer as devidas revisões, né? Porque como eu sempre falo, meu objetivo é fazer essa aula para que sirva de você, para que você possa, se tiver interesse, né, de olhar, revisar, fazer suas considerações lá com seus exercícios. Aí já vou deixar em seguida, assim que terminar, eu já coloco lá, um pouquinho depois, né, na nossa linha para você, se precisar, consultar lá com seus exercícios. Se não fez, sugiro fortemente que você, ou se fez também, né, mais ainda, faz de novo. Aproveita esse vídeo. Eu sei que falar, vou fazer de novo. É muito importante. Pega essa planilha. Se você já fez, zera ela. Faz junto. Agora que você vai ter esse vídeo que você vai poder pausar, vai poder ver, né, de pouco em pouco, pega o exercício 1 e o exercício 5 e 6, que é esse daqui da biblioteca, abre o seu do zero e faz junto, para agora você entender a mecânica, que talvez tenha passado um tempinho que você já fez, talvez você não lembre, né? Faz do zero. Custa muito pouco para o resultado e para o benefício que você pode ganhar fazendo de novo do zero, agora revisando, enquanto você assiste o vídeo, faz, né? Até se você tiver com o celular e com o computador, se puder fazer, vai assistindo no celular, vai fazendo ao mesmo tempo no seu computador, pratica, esses dois vale bem a pena você fazer de novo do zero lá para poder entender o funcionamento. Tá bom, queridos, muito obrigado então pela sua participação. Espero que tenha ficado legal aí para vocês, que tenha ajudado um pouquinho. Precisando de mim, estou à disposição. Marquem aí nossas atividades, nossas aulinhas para tirar dúvida. Muito obrigado aí de novo. Qualquer coisa,
procure que a gente está juntinho, tá bom, queridos? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, que a pandemia está aí correndo atrás da gente, e um forte abraço. Tchau, pessoal.